Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Glórias a Deus. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2014 e Deus me trouxe uma palavra no livro de Isaías 53 que fala sobre o sacrifício de Jesus. Está escrito assim, Isaías 53, livro de Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Senhor Deus de Israel, aqui está a Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha nos esclarecer, meu Pai, a Tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha nos guiar. Que o Senhor venha nos salvar. A salvar aquele que está ouvindo esta mensagem. A desvendar, Senhor, os Teus olhos. A abrir, Senhor, os seus ouvidos, para que a Tua palavra venha e entre nos seus corações, e o Senhor venha convertê-los, e o Senhor venha a sará-los e a salvá-los, meu Pai. Que a Tua mão de poder, Senhor, e a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. O profeta Isaías é considerado como o profeta maior, um dos profetas maiores. E ele escreve sobre Jesus Cristo, aqui no capítulo 53, uma profecia já antiga, mas que se cumpriu no tempo do Senhor Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um dia Deus fez o homem no jardim do Éden,
o colocou ali. Deus fez o homem do pó da terra. Pegou o pó da terra e formou com as suas mãos, com as suas mãos santas e poderoso. E fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, o seu ar, a vida. Deus deu para o homem. E Deus viu que era bom. Só que Deus viu que o homem estava sozinho. E ele disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora, uma pessoa, uma mulher idônea, para que fique com ele. E assim Deus fez. Primeiro Deus, ele trouxe a Adão todos os animais, para ver se os animais preenchiam o vazio que Adão sentiria. E Deus viu que não achava nenhum animal que fosse idôneo, que pudesse suprir a carência de Adão. E daí Deus fez com que Adão adormecesse. Deus anestesiou, e da costela de Adão, Deus tirou uma parte da sua costela e depois fechou com carne e fez a mulher, a varoa, a qual Adão pôs o nome de varoa. E ele disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E assim Deus fez o homem e a mulher. E ele pôs um jardim do Éden, chamado Éden, onde ali tinha todos os tipos de árvores frutíferas. E Deus deu uma lei, uma ordem, que a árvore do conhecimento do bem e do mal não fosse tocada ou comida, que não era para comer daquela árvore, né? Que não era para comer daquela árvore. A ordem que Deus deu, para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E daí Satanás já estava na terra, né? E aí ele tentou a mulher, que por ser mais frágil, e a mulher caiu em transgressões e fez com que o homem também caísse. O homem também desobedeceu, porque ele sabia da ordem de Deus. E o homem veio a cair em transgressão também. E os três foram punidos. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E diz a palavra de Deus que por causa dessa desobediência de Adão e Eva, diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E daí a geração de Adão e Eva continuou. Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel, e também tiveram outros filhos. Mas por causa do pecado, houve o primeiro homicídio. Caim matou seu irmão Abel, porque as suas obras, diz a Escritura, eram más, e as de Abel eram boas. E Caim foi punido. Caim não podia morrer, mas ele era perseguido. Caim foi perseguido durante muitos anos. E chegou uma geração de pessoas más. Ali no livro de Gênesis, capítulo 6, diz que toda a maldade que estava no coração do homem ele praticava. Era tanta maldade, era violência, era estupros, era sacrifício a demônios, eram coisas diabólicas, terríveis. E Deus achou justo Noé. E Deus usou Noé e deu as instruções para que Noé fizesse uma arca com as medidas que ele deu. E assim Noé fez. E Noé, durante 120 anos, ele pregou a palavra de Deus, mas nenhum daqueles homens, daquelas mulheres, acreditavam que ia se cumprir aquela profecia. Eles não acreditavam que Deus ia destruir o mundo com a água, com o dilúvio. E assim, quando o próprio Deus, fechou a arca de Noé, conforme as instruções que Deus deu, um par de cada animal, foram salvos Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, e também os animais. E o próprio Deus fechou a arca e a betumou do lado de fora, de maneira que não tinha como entrar na arca para ser salvo. E todos os seres vivos morreram, porque não creram na palavra de Deus. Eles não deram crédito na pregação de Noé, e foram condenados no dilúvio, nos tempos antigos. E aqui está a palavra de Deus. Isaías 53, ele torna a dizer aqui: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo, escolheu uma mulher chamada Maria,
uma mulher que era justa na terra, uma mulher que se santificava, e José também, seu esposo, que se santificava. E através de Maria, que ainda não tinha tido relações sexuais com José, seu marido, ela era virgem, e ela engravidou-se do modo sobrenatural, pelo Espírito de Deus. Ela ficou grávida. O Senhor Jesus, ele veio dos céus, ele veio pela palavra viva, a própria palavra que é o Senhor Jesus, encarnou-se no ventre de Maria e nasceu o menino Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois diz a Escritura que nasceu o menino Jesus. Maria e José tiveram relações sexuais normais e Jesus teve irmãos. Maria e José tiveram filhos. E crescia o menino Jesus, crescia, e ele teve a sua infância, já discorria a palavra de Deus com os doutores da lei, trabalhava com seu pai como carpinteiro, e foi indo a sua vida o Senhor Jesus Cristo. E ele cresceu. Quando ele chegou aos 30 anos de idade, havia João Batista que batizava no Rio Jordão. E Jesus, o Senhor, tinha que cumprir a Escritura, que ele deveria ser batizado. E o Senhor Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E quando o Senhor Jesus estava nas águas do Rio Jordão, quando ele foi batizado, o Espírito de Deus desceu em forma corpórea de uma pomba, como se fosse uma pomba, uma forma corpórea. E uma voz do céu dizia: Eis o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E a partir dali, o Senhor Jesus Cristo, depois de batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites. Ele foi tentado pelo diabo no deserto. E saiu vencedor. Saiu fortalecido. Desde então, passou o processo da tentação, da provação. E o Senhor Jesus passou a anunciar o reino de Deus. E ele apregoava e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus a vós. E o Senhor Jesus não tinha aparência. Aqui diz a Escritura que ele não tinha aparência, ele não tinha formosura. O Senhor Jesus não tinha olhos verdes, nem olhos azuis, e nem era loiro. Mas, segundo os muçulmanos, os judeus, por tomar muito sol, Jesus talvez fosse moreno ou cor parda, mas a Escritura diz que ele não tinha parecer e nem formosura. Ele era como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha uma aparência física agradável. Ele não era uma pessoa atraente, mas era uma pessoa que não tinha parecer e nem formosura. E aqui continua: e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Nada na carne de Jesus nos atraía ninguém. Nada de beleza. Jesus não tinha nenhuma beleza física. Mas ele era e é o Salvador do mundo. Humilde o Senhor Jesus. É manso e humilde. Está escrito lá em Filipenses, a gente até confere aqui na carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o Senhor Jesus, ele se humilhou, ele veio na forma de servo, ele deixou toda a sua glória no céu para nos salvar. Um amor tão grande. Nós iríamos ser condenados. Nós iríamos ser totalmente condenados. Mas diz a Escritura
que o Senhor Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê no Senhor Jesus, que Ele veio do céu, que ele morreu na cruz por ti e ressuscitou no terceiro dia, Ele fez o sacrifício vivo por nós. Se você crê no Senhor Jesus e deixar esta vida de pecado e se converter dos seus maus caminhos, você será salvo. Deus fará uma obra na tua vida. E o Senhor Jesus foi batizado com 30 anos de idade. O batismo ele deve ser consciente. Porque uma criança, um bebê, ele não tem consciência para se arrepender. Mas um adulto sim. Então o batismo, nós temos que nos arrepender e saber por que estamos se batizando, descendo as águas. Temos que ter a consciência. Primeiro temos que crer na palavra, crer no Senhor Jesus. Está escrito que quem crer e for batizado será salvo. Então é necessário primeiro a gente crer. Primeiro a gente ler as Escrituras, ir na casa de Deus, buscar conhecer esse Deus vivo, buscar saber do amor do Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Então o Senhor Jesus não tinha aparência, não tinha formosura. Ele não era um homem lindo, um homem que fosse desejado. Ele não tinha essas aparências. Diz aqui que ele era desprezado. Ele era o mais indigno entre os homens, era um homem de dor, experimentado nos trabalhos, trabalhava com seu pai de carpinteiro. E lá naqueles lugares de Israel, lá é quente, o sol durante o dia é escaldante, e durante a noite é gelado. E o Senhor Jesus morava na Galileia, ele foi criado na Galileia. Então diz que ele era desprezado. Ele não era uma pessoa atraente, mas ele era desprezado. Era um homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. As pessoas escondiam até o rosto, para não ver Jesus, para não ver a face do Senhor Jesus. E ele era, talvez ele fosse barbudo, talvez ele tivesse a barba grande, mas ele não tinha boa aparência. Ele era como um homem de que os homens escondiam o rosto, era desprezado. E diz aqui, não fizemos dele caso algum. Ninguém dava valor para Jesus. A multidão seguia Cristo, a maior parte deles, porque ele dava o pão, ele multiplicava os pães e os peixes. Eles seguiam a Cristo porque o Senhor Jesus, ele os alimentava, como alimentou em 2 multiplicações de pães e peixes. Uma grande multidão que seguia o Senhor Jesus, mas a maior parte deles não queria deixar o pecado, não queria andar com Cristo. Só estavam atrás do Senhor Jesus porque queriam algo em troca dele. Mas não porque quisessem deixar o pecado, deixar o mundo e tomar a sua cruz e seguir a Cristo Jesus, como ele fez. E o que Deus quer de nós é isso, que nós renunciamos a nós mesmos, que nós deixamos a nossa vida de pecado para fazer a vontade de Deus, para fazer a sua santa vontade. Como o Senhor Jesus fez, ele deixou a sua glória, um rei todo-poderoso, que morava no céu, que tinha os seus anjos aclamando a ele, louvando a ele, o Senhor Jesus no céu. Diz que ele se despiu da sua glória, deixou todo o seu império, o seu reino, e se fez forma de homem, servo, e servo obediente até a morte, morte de cruz. O Senhor Jesus veio para sofrer na terra. Veio, ele carregou os nossos pecados na cruz, ele curou os enfermos, ele pregou o evangelho, ele não andava de carro, nem de carro importado. O Senhor Jesus andava a pé com as sandálias, naquele deserto escaldante, nas aldeias, nas cidades. E o Senhor Jesus levou a palavra. Certa vez ele entrou em Jerusalém, ele pediu que fosse pegar uma jumentinha, um jumento, para que ele pudesse montar no jumento. O Senhor Jesus não veio num carro luxuoso, num cavalo branco, mas ele veio no jumentinho, um animal manso, um animal que não tinha muito interesse para ninguém. Era um animal que nunca foi montado.
Mas o Senhor Jesus veio numa jumentinha. Ele não veio em cima de um cavalo branco. A humildade do Senhor Jesus é tão grande. Aqui a gente confirmar em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 11, está escrito assim: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Disse-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram, e encontraram um jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então a gente nota a humildade do Senhor Jesus Cristo. Não teve grandeza nenhuma. Ele se fez servo, forma de servo, homem mortal, nesta terra. Ele entrou em Jerusalém num jumentinho. Ninguém estendeu um tapete vermelho para o Senhor Jesus pisar, mas um jumentinho, a humildade do Senhor Jesus Cristo. Ele não se ensoberbeceu, ele não atribuiu a glória do Pai para ele, mas ele glorificava o Pai na terra. Sacrifício santo e agradável a Deus. O Senhor Jesus, sendo tão rico, se fez pobre por nós. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um para o seu caminho. Mas Ele veio nos resgatar da condenação eterna. Diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui está escrito no versículo 4 do livro de Isaías 53. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então o Senhor Jesus na cruz, Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele tomou os nossos pecados, Ele levou. O pecado que nos condenava à morte eterna, Ele pegou para Ele tomou para si. Ele levou os nossos pecados, Ele levou as nossas enfermidades, as nossas dores, a condenação das nossas almas. O Senhor Jesus se fez no nosso lugar. Ele tomou as nossas dores. Ele rasgou a dívida que era contra nós. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele foi ferido. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados, as nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Então o Senhor Jesus sofreu as dores. Ele foi humilhado. Ele foi sofrido por amor de nós. Por causa do seu eterno amor, o Senhor Jesus deu a vida por nós. Certa vez o Senhor Jesus sabia que no dia seguinte ele ia passar pela morte na cruz. A gente confirmar no capítulo 14 de São Marcos. Capítulo 14 de São Marcos, versículo 32, está escrito assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos:
assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E outra vez orou, e outra vez foi e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Então o Senhor Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores, que somos nós. Todos nós pecamos, diz a Escritura. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados e a condenação que estava sobre as nossas vidas. E aqui continua no mesmo capítulo, no versículo 53, que eles apresentam o Senhor Jesus diante do sumo sacerdote. E aqui começa o sacrifício maior do Senhor Jesus. A ida para a cruz, aonde leva os nossos pecados, aonde Ele leva as nossas dores, aonde Ele foi ultrajado, humilhado. E aqui você vê claramente o sacrifício e o amor do Senhor por nós. Versículo 53, capítulo 14 de São Marcos. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais os sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais, os sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não achavam. O Senhor Jesus deu um bom testemunho diante de todos. Não tinha nada que acusar do Senhor Jesus. Nada. Jesus, o Senhor, nosso Senhor Jesus, nunca pecou. E eles não tinham nada do que acusar o Senhor Jesus. E levantavam falso testemunho contra ele. E aqui continua, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Quando o Senhor Jesus disse essa frase, ele se referia ao seu próprio corpo, que em 3 dias ele edificaria novamente este templo, que é o próprio corpo dele, que foi a ressurreição do Senhor Jesus no 3º dia. Versículo 59. E nem assim o seu testemunho era conforme. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Não respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. Para se cumprir aquela palavra que diz que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro, como uma ovelha perante os seus tosqueadores. E aqui está escrito aqui: mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Glórias a Deus. Um dia o Senhor Jesus vai vir sobre as nuvens. Ele não vai pisar nem os seus pés aqui nesta terra, mas ele enviará os seus anjos. Ele estará entre as nuvens dos céus, e ele enviará os seus anjos para colher
o trigo, para colher o trigo ele se refere ao povo de Deus, aos servos de Deus, aqueles que não negaram seu nome, aqueles que perseveraram até o fim. Como está escrito, quem perseverar até o fim será salvo. E os anjos vão ceifar, vão colher, vão levar o povo de Deus, o povo do Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm o nome, os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, lá em Apocalipse. E aqui continua versículo 63, e o sumo sacerdote, rasgando seus vestidos, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte, e alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza, e os servidores davam-lhe bofetadas. O Senhor Jesus foi humilhado, foi cuspido no rosto, foi esbofeteado, foi surrado por eles. E era um povo, aqueles que eram sacerdotes, eram escribas, eram anciãos, era um povo que conhecia a lei de Moisés, a letra, eram os fariseus hipócritas, como o Senhor Jesus chama lá no capítulo 23 de Mateus, que eram fariseus hipócritas que lavavam o exterior do copo, mas por dentro era como sepulcro caiado, era como ossos de mortos. Uma vez eles reclamaram que os discípulos do Senhor Jesus não lavavam as mãos para comerem, e eles lavavam a mão como pessoas doidas, lavavam o tempo todo as mãos, para tentar lavar o exterior do copo, né? O corpo por fora, mas por dentro eram maus, eram hipócritas, como o Senhor Jesus disse para eles. Eles honravam a Deus com seus lábios, mas o coração deles estava longe de Deus. Eles não tinham amor ao seu próximo. Eram fariseus hipócritas e humilharam o Senhor Jesus, bateram. Eles não suportaram ouvir a palavra do Senhor Jesus, a palavra que corrige, a palavra que transforma, a palavra que dá a vida. Eles viviam numa religião, eles defendiam a sua religião a unhas e dentes, mas não amavam o Senhor Jesus. E bateram, cuspiram no Senhor, rasgaram seus vestidos. Por dentro deles, eram como sepulcros caiados. E não aceitaram, não receberam Jesus. Como está escrito no Evangelho de São João, capítulo 1, que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder para serem feitos filhos de Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Os judeus não receberam Jesus. Crucificaram o Senhor Jesus, condenaram. E foram os nossos pecados também que levaram o Senhor Jesus para a cruz. Mas os fariseus conheciam toda a lei de Moisés. O Senhor Jesus fala que eles eram como sepulcro caiado. Por fora era lindo, mas por dentro era cheio de ossos mortos. Lavavam o exterior do copo, mas o interior continuava sujo. Então nós temos, o Senhor Jesus não gosta de hipocrisia. O que adianta eu estar pregando aqui a palavra de Deus e não viver aquilo que eu estou pregando? Se eu não viver aquilo que eu estou pregando, eu me torno uma pessoa hipócrita. E o Senhor Jesus não suporta a hipocrisia. Nós temos que fazer a vontade do nosso Deus. É dia após dia, carregar a nossa cruz, para que um dia possamos ter direito à vida eterna. E a palavra de Deus diz que para entrar no reino de Deus se faz violência. É com esforço. E não entra, diz que o atleta, ele não é coroado, senão militar legitimamente. E nós temos que militar legitimamente, conforme a vontade de Deus, conforme as regras, para alcançar a vida eterna. E aqui eles rasgavam as vestes, esbofeteavam o Senhor Jesus, e começaram até a escarnecer, a zombar, né? Depois se cuspiram, humilhavam. Aí diz que eles começaram a dizer, profetiza, né? Humilhando o Senhor Jesus, zombando e escarnecendo dele. Aqui no versículo 66 continua, e estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote,
e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno? Mas ele negou-o, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante duas vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali chorou. Pedro se arrependeu por ter negado o Senhor Jesus, porque Pedro ainda era menino na fé. Pedro ainda não era transformado pelo poder de Deus. Pedro ainda era menino na fé. Ele era animado. Pedro era ousado. Certa vez, quando o Senhor Jesus perguntou: O que dizem de mim? Os discípulos disseram: Uns dizem que é Elias, outros outro profeta. E Pedro tomou a palavra, como Pedro sempre foi ousado, e ele diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse: Essa revelação, Pedro, não foi a carne e o sangue, não foi de você mesmo esta revelação, mas foi do meu Pai que estás nos céus. E depois de algum tempinho, o Senhor Jesus falou para Pedro que ia para a cruz, que ia morrer na cruz, que ao terceiro dia ia ressuscitar. E Pedro chamou Jesus à parte, num canto, e falou assim: Não, mestre, não vai para a cruz, mestre, deixa a cruz. E o Senhor Jesus olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro diante dos discípulos e diz assim: Para trás de mim, Satanás, porque não cogito das coisas de Deus, mas sim dos homens. Então o Senhor Jesus viu que era o diabo usando a boca de Pedro, mas Pedro era um menino na fé até então. Pedro ainda estava sendo preparado. Certa vez, o Senhor Jesus disse que Satanás pediu a Pedro para cirandar como peneira o trigo. E ele disse: Eu orei ao Pai, a Deus por ti, Pedro, para que a tua fé não desfalecesse. Deus não pediu para que Deus tirasse aquela prova de Pedro, mas que a fé de Pedro não desfalecesse. E quando a gente vê no livro de Atos, quando o Senhor Jesus soprou sobre os discípulos, depois da sua ressurreição, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Ele soprou o Espírito de Deus sobre os discípulos. E eles foram cheios do Espírito Santo. E quando Pedro estava pregando certa vez, eram 3.000 almas que foram salvas naquele dia. No discurso de Pedro, Pedro foi ousado, ele foi intrépido. Quando a pessoa se enche das coisas de Deus, é o Espírito Santo que fala pela boca do servo do Senhor. E Pedro estava tendo experiências, e diz a Escritura que Pedro se retirou e chorou amargamente. Ele chorou. Pedro se arrependeu por ter negado o Mestre. Judas já se enforcou. Judas teve remorso. Não foi um arrependimento como o de Pedro. E Judas se enforcou, mas Pedro não. Pedro chorou de tristeza mesmo, de arrependimento por ter negado o Mestre naquele dia. A nossa carne era fraca. E o Senhor Jesus já tinha dito a isto quando ele estava no Monte Getsemane, no Jardim do Getsemane. Ele falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que estar em constante oração para nós não cairmos em tentações. Clamarmos a misericórdia de Deus para que nós possamos ser firmes até o último dia de vida nesta terra. Combater o bom combate, para que possamos um dia herdar a vida eterna. E Pedro se arrependeu de ter feito isso. E tem uma outra passagem que diz que Jesus olhou nos olhos de Pedro fixamente. O Cordeiro de Deus indo para a cruz. Uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, e olhou para os olhos de Pedro e fitou nele os seus olhos. E olhou, é como se ele dissesse para Pedro: Pedro, eu sei que eu conheço a tua natureza, Pedro. Eu sei porque você, Pedro, me negou. Porque eu te conheço, Pedro. Eu sei o que está dentro do teu coração, meu amigo Pedro. Eu sei o que está dentro do teu coração. O Senhor conhece as tuas dificuldades. Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. Ele vai te encher do seu Santo Espírito,
como ele fez na vida de Pedro, e Pedro foi intrépido depois, Pedro foi cheio do Espírito Santo, e Deus te compreende, Deus te conhece, Ele sabe a sua estrutura, Ele sabe que você é pó, mas Ele vai te encher do seu Santo Espírito, Ele vai transformar a tua vida, como Ele transformou a vida de Pedro. Aqui no capítulo 15 continua: e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os anciãos, e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. E ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Pilatos ficou pasmo, chocado. O Senhor Jesus está naquela situação, já humilhado, esbofeteado, cuspido, com as suas vestes rasgadas. E ele ficou pasmo porque o Senhor Jesus não se defendia. Para se cumprir aquela palavra, que ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Versículo 6. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso por outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. Barrabás era um homicida que estava preso. E por causa da festa que havia lá, naquele dia, eles podiam soltar um preso. E aí o povo pediu que soltasse Barrabás. O povo não queria que soltassem a Jesus Cristo, mas pediram que soltasse Barrabás. E aqui continua: e havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Por causa da inveja dos sacerdotes, eles entregaram o Senhor Jesus, por inveja. Porque eles viviam na religião que agradava os homens, mas não agradava a Deus. Que a palavra de Deus diz que aquilo que é exaltado entre os homens é abominação diante de Deus. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Jogaram fogo na fogueira, jogaram lenha na fogueira, os principais sacerdotes. O próprio povo que dizia-se de Deus incitou o povo a condenar Jesus Cristo. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele quem chamais o rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Aí soltaram um assassino e prenderam a Jesus. E açoitaram. E o Senhor Jesus foi chicoteado. Foi muito chicoteado. Suas costas foram mutiladas. Porque os chicotes tinham aqueles pedaços de tipo, acho que era dente de marfim, né? Era feito para castigar mesmo. Levava muitas chicotadas. Queimava as costas, ainda jogaram vinagre. Deram de vinagre para o Senhor beber. Imagina, aquele vinagre escorria no seu corpo já cortado por causa do chicote. Açoitaram o nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que ele foi moído por causa das nossas transgressões. E foi açoitado Jesus. O entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro da sala, que é a audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. Começaram a hipocrisia.
a fazer uma reverência falsa, hipócrita, diante do Senhor Jesus. E feriram-no na cabeça com uma cana. Era uma cana, uma taquara. Feriram na sua cabeça, bateram na sua cabeça. E cuspiram nele. E postos de joelhos o adoravam. Uma adoração falsa, mentirosa, hipócrita, fingida. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com os seus próprios vestidos e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sorte sobre eles, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira e o crucificaram. A hora terceira era 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã o crucificaram. Diz que as suas mãos foram pregadas na cruz, os seus pés foram pregados na cruz também. E por cima dele estava escrito a sua acusação, o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derrubas o templo em 3 dias o edificas. Quer dizer, é acusado o Senhor Jesus por causa dessa frase que ele disse certa vez, que ele referia seu templo, o seu próprio corpo, e eles achavam que era o templo que existia em Israel, em Jerusalém. E não era esse. Então acharam alguma coisa com que acusar o Senhor Jesus. E na verdade não tinha nada. Não tinha acusação nenhuma contra o Senhor Jesus. E diz aqui: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E o Senhor Jesus não podia descer da cruz, porque era o sacrifício para nos salvar através da cruz. E da mesma maneira também os principais, os sacerdotes com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriaram. Até os que estavam presos ali junto com ele, também o injuriaram, humilhavam o Senhor Jesus. Mas teve um ali que se arrependeu depois, mas o outro não. E chegada a hora sexta, que era meio-dia, chegou meio-dia. Houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas. Eram grandes as trevas, a escuridão. E a hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, Deus teve que virar o seu rosto para o Senhor Jesus, por causa dos pecados que o Senhor Jesus estava trazendo na cruz. Por causa dos nossos pecados, eram tantos pecados, que Deus teve que virar o rosto para o Senhor Jesus Cristo. Deus teve que virar o seu rosto. E o Senhor Jesus se sentiu sozinho naquela hora. E aqui diz: e alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo, zombando dele. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Jesus deu um grande brado e expirou, rendeu-lhe o seu espírito. E o seu espírito saiu do seu corpo naquela hora e desceu ao seio da terra, desceu no coração da terra o Espírito do Senhor Jesus. Saiu daquele corpo que estava agonizando e desceu no seio da terra. E diz a Escritura que ele pregou aos espíritos em prisão. Ele ficou 3 dias no coração da terra. E aqui diz que o véu do templo se rasgou em 2, do alto a baixo. O véu
é que antigamente no templo existia o véu, que era o acesso proibido. Só podia entrar os levitas. Não era qualquer pessoa que podia entrar nesse lugar do templo. E o véu foi rasgado. E hoje nós temos acesso a dobrar os nossos joelhos diante do nosso Deus vivo e a orarmos a Ele por causa do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. O véu foi rasgado de alto a baixo e hoje nós temos acesso ao Pai por Jesus Cristo, nosso único intercessor. Através dele nós temos comunhão com o Pai. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Glórias a Deus. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, era uma sexta-feira, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e clamando ao centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido, e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual compraram um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Aí a maravilha também, ela continua. O Senhor Jesus morreu na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E diz aqui no capítulo 16 de São Marcos: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo, um jovem, assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele lhe disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois se manifestou noutra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram-nos os outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, que eram 11 discípulos, né? Judas tinha se enforcado. Apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Glórias a Deus. Então, o Senhor Jesus, ele fez o sacrifício por nós. Ele fez o sacrifício por nós. Ele deu sua vida.
Ele deu a sua vida. E a gente continua aqui no capítulo 53, aqui no versículo 6. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então aqui diz por expiação do pecado. A expiação foi Ele mesmo que tomou os nossos pecados na cruz do Calvário. E aqui continua o versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. E o Senhor Jesus intercede por nós até hoje. Ele fez o sacrifício. Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por ti que está ouvindo essa mensagem. E Ele te chama nesse dia de hoje. Ele intercede por você. Ele não quer que você pereça. Ele quer te dar a vida eterna. O homem ele foi destituído da glória de Deus por causa do pecado de Adão e Eva. Mas diz a Escritura que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou, que Ele deu o seu Filho unigênito. O Senhor Jesus deixou a sua glória no céu, deixou todo o seu reinado. Ele sofreu aqui na terra, Ele carregou os nossos pecados em si. Ele carregou as nossas dores. Ele foi humilhado na cruz. Ele ficou horas ali agonizando. O seu sangue vertendo, derramando na cruz. Escorria todo o seu sangue. Escorria da coroa de espinho que puseram sobre a sua cabeça, das chicotadas que ele levou nas costas, as chicotadas que eram para a gente levar, ele levou. Todos nós estávamos condenados, mas o Senhor fez cair sobre si todas as nossas culpas, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Deus te faz o convite hoje. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus te chama, Ele te faz o convite. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus quer te aliviar. Deus quer te dar a vida eterna. Deus quer enxugar as lágrimas dos teus olhos. Deus quer tirar você deste sofrimento. Ele tem uma vida eterna para te dar. Mas nós temos que nos preparar aqui hoje. Tem toda uma preparação. Tem toda uma renúncia das coisas deste mundo. Aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor do Senhor Jesus, achá-la-á. Quando a gente renuncia ao pecado, quando a gente deixa os prazeres transitórios do pecado, as obras da carne, as coisas que não agradam a Deus, aí sim, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E Ele nos dará a vida eterna, se nós perseverarmos até o fim, em seguir o Senhor Jesus, em seguir as pisadas de Cristo Jesus. Oremos a Deus nesta hora. Senhor meu Deus, a Tua palavra foi pregada, ó Pai. Que o Senhor meu Deus venha tocar nestes corações, venha converter estas almas, meu Pai, que ainda não foram salvas, venha desprender, meu Pai, dos laços do diabo, venha abrir, Senhor, os seus olhos e venha dar a vitória, meu Pai, converter estas vidas dos maus caminhos e transformá-las e fazê-las dela ovelhas do Senhor, porque o Senhor Jesus deu a sua vida também por estas almas. Ó Deus, toma nas tuas mãos cada vida, cada alma, Senhor, cada ouvinte que está ouvindo essa mensagem
que o Senhor venha transformar e a restaurá-los e a transformá-los a cada dia, meu Pai, até chegar à estatura de varão perfeito, para que possa ser colhido, ser levado para o reino da Tua glória. Abençoa toda a sua parentela, a sua família, Senhor, e salva todos que estão ouvindo esta mensagem, que a Tua palavra viva e eficaz, que venha transformar esses corações e libertar do império das trevas. Em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, que és bendito para sempre. Amém, Jesus. Glórias a Deus.